Shalom Brahá, a quinta parte do comentário da Parashá Lech Lechá, no ano 5783 da criação do homem. Agora, capítulo 14 do livro de Gênesis. E foi nos dias de Amrafel, rei de Shinar, Arior, rei de Elassar, Kedalar Omer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, com Birsha, rei de Gomorra, Shinab, rei de Adimá, Shemeber, rei de Seboim, e o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, ou seja, o mar morto. 12 anos serviram a Kedalaomer e 13 anos se rebelaram. No 14º ano, ou seja, da rebeldia, veio Kedar-Laomer e os reis que com eles estavam, e feriram os Refaitas em Ashterot Carnaim, aos Ussitas em Ram, aos Emitas em Shavet Kiriataim e a Oreu em seu monte de Seir, até El-Paran, a planície de Paran, que está junto ao deserto. E voltaram e vieram em Mishpat, que é Kadesh, e feriram a todo o campo dos Amalequitas, e também o Amoreu, que habitava em Hatzakson Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Seboim, e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedalaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Shinar, e Arior, rei de Elassar. Quatro reis contra os 5. E o vale de Sidim tinha muitos poços de lama. E fugiram o rei de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os que ficaram ao monte fugiram. E tomaram todos os bens de Sodoma, de Gomorra e toda a sua comida e se foram. E tomaram a Lote, aos seus filhos, aos seus bens, o filho do irmão de Abrão, e se foram. E ele estava em Sodoma. E veio um que escapou e deu a parte a Abrão, o hebreu, e ele morava em Loné-Manré. E o Amoreu, irmão de Escol e de Aner, eles eram aliados de Abrão. E escutou Abrão que fora feito cativo seu irmão, e armou os seus iniciados, nascidos de sua casa, 318, e os seguiu até Dan. E caíram separadamente sobre eles de noite, eles seus servos, e os feriram e os perseguiram até a Robá, que está à esquerda de Damasco. E fez voltar todos os bens, e também a Lot, seu irmão, seus bens, fez voltar também as mulheres e ao povo. E saiu o rei de Sodoma ao seu encontro, depois de Abrão voltou, após ferir Kedalaomer, e os reis que com ele estavam, ao vale de Shavé, que era o vale do rei. E Malquisedec, rei de Shalem, trouxe pão e vinho, e ele servia ao Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as almas e os bens tomo para ti. E disse Abrão ao rei de Sodoma: Levanto minhas mãos ao Eterno, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que nem um fio e até uma correia de sapato tomarei de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo o que os mancebos comeram, e a parte dos homens que foram comigo. Aner, Escol e Manré, eles tomaram suas partes. O nível da justiça de Abrão é tremenda, porque o primeiro toque que a gente tem aqui é o seguinte, versículo 12, no meio dele, o filho do irmão de Abrão. Ou seja, a importância da família. Lot podia ser o que fosse, mas ele era seu sobrinho e seu cunhado. Ele tinha que ser guardado, ele tinha que ser protegido, ele tinha que ser honrado. Ele precisava ajudá-lo. Nós nunca podemos deixar de ajudar as pessoas, principalmente o parente, por pior que seja. Pior que seja seu irmão, sua irmã, seu primo, se ele precisa de você, é sua obrigação ajudá-lo. Se você pode ajudar, lógico. Sabe, seja materialmente, seja espiritualmente, seja como companhia. Isso é fundamental. O primeiro toque que nós temos aqui. Outro que você tem é que a vida nossa, ela anda em paralelo ao mundo. Você vê toda essa discussão, esse discurso aqui sobre a quantidade dos reis, das cidades, e que são citados 3 vezes o nome de todos eles. Então, o mundo pode estar no alvoroço que seja, né, como nós vivemos hoje.
né, no país, essa questão de presidente, toda essa estrutura, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, essa briga, essa polarização louca. Nós não podemos fazer parte disso. Lógico, nós temos que buscar o que é justo, o que é reto, o que é honesto, o que é verdadeiro. Nós temos que amar nosso país e tudo mais. Mas nós não podemos fazer parte dessa briga, desse bate-boca, dessas mentiras que você vê de um lado e de outro. Nós não fazemos parte disso. Nós temos que levar uma vida reta. Você vê que eles serviram 12 anos, depois ficaram 13 anos rebelados, e no 14º ano, os outros que os dominavam querem buscar de volta e saem brigando e batendo em todo mundo. E aquela confusão, ou seja, deixa os porcos se sujarem. É ruim essa expressão. Deixa os cães se morderem. Mas nós não podemos fazer parte da mentira, nós não podemos fazer parte da guerra de opressão daqueles que não têm essa visão do mundo, que não têm essa visão da verdade, que não têm a visão de Deus único, porque eram todos esses totalmente idólatras, loucos, que só conseguiam enxergar o momento. E é o que a gente vê hoje. Ninguém consegue enxergar lá para frente. Só vê do aqui e agora. E isso vai destruir essas pessoas. E a verdade vai prevalecer. Sempre aconteceu isso na história da humanidade. Toda sociedade que se corrompe, ela cai, ela é destruída. Então a nossa preocupação verdadeira hoje não é não sermos de direita ou de esquerda. Né? Não é intenção de falar de política aqui, mas sermos corretos, sermos justos, sermos honestos, sermos fiéis. Isso vai fazer com que a justiça nos persiga. Você vê Abraão, fala para onde é que você vai? Direita e eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Porque onde eu for, eu vou fazer com que a minha vida siga os mandamentos de Deus, as orientações. É o que nós vamos ver lá na frente, que ele pratica Sedakai Mitspat, ou seja, justiça em todos os níveis. Então esse é o segundo ponto, nós temos que ficar, não questão de ser neutros, mas não entrar na confusão, porque no momento que você precisa tomar atitude, como é o caso de Abraão, ou seja, o meu parente entrou no meio dessa guerra, ele precisa da minha ajuda, então eu vou lá buscar o meu parente. Assim Abraão toma posição e guerreia, mas por uma causa de honra, causa justa, e não para poder libertar uma cidade que dominava a outra, para ter a riqueza dos outros. E aqui você vê na questão da partilha do despojo de batalha, ele tem um entendimento muito mais amplo e maior do que todos, porque ele sabe o que vai acontecer na vida dele. Ele já sabe, embora ele não saiba exatamente o que vai acontecer, mas sabe que toda aquela terra vai ser da sua descendência, como ele prometeu aqui. Deus prometeu a ele. Então, eu vou dar folga para o rei de um lugar que é devasso, falar que ele que me enriqueceu, ele que me prosperou. Ele fala, eu não quero nada seu, porque eu tenho o que é meu. E eu vou ter mais, porque aquilo é meu, é promessa para mim. Então nada que é seu me interessa. E isso mostra muito para pessoas que a gente encontra na vida, que se gabam das suas riquezas, através das suas podridões, que têm uma vida perversa. Nós estamos falando aqui do rei de Sodoma. Né? Sodoma é que dá o nome à sodomia. Ele fala assim, que eu fazer parte do seu futuro, não, o meu futuro é separado de você. Por isso que ele vai para Hebron, né? Ele sabe que Hebron é a porta do paraíso, é uma das portas do paraíso, do Gan Eden, né? Do jardim do paraíso. E ali ele vai montar, ele vai criar um oásis ali, Abraão vai morrer por ali. E ele sabe que a descendência dele vai prosperar, ele não precisa dessas coisas momentâneas. É a questão do suborno. A questão daquela pessoa que se corrompe para poder prejudicar outro. Né? É comprada para fazer o mal, que a gente vê aí direto para tudo quanto é lado. Nós temos que olhar para frente. O homem justo, o homem que busca fazer justiça na sua vida,
Embora a riqueza seja uma bênção, seja um mandamento, quer dizer que você não tem obrigação de ser rico. Você não tem a obrigação de ter dado certo, de ter deixado muitos bens. Eu vejo famílias em que o pai está para morrer, a primeira coisa que ele faz, né, que é uma atitude sábia, é dividir em vida os bens para os filhos, para que os filhos não venham brigar depois por herança, se tem alguma herança. E deixa exemplo para eles, porque o Salmo fala que o homem de bem deixa herança para os seus netos. Não é só herança econômica ou financeira, é mais nome. Isso eu posso falar até da minha família. A bênção que o meu avô materno deixou para o meu pai e para os meus tios. Uma boa parte deles já morreu, mas foram unidos a vida toda, por causa da atitude do meu avô. E o nome dele, até hoje, abre porta para ele. Ele já morreu há 58 anos atrás. Então, uma pessoa desse nível, e de outros que a gente tem em Belo Horizonte, que a gente conhece, é que vale. Porque o dinheiro que muitos deixam para os filhos, às vezes é maldição para eles, porque ele não soube ensinar os seus filhos até dar sequência a isso. E muitos sofrem hoje por causa disso, porque tem uma fortuna enorme e vê que está no final da vida e os filhos vão se corromper, vão gastar tudo, porque ele não soube manter sua família. É triste isso. Mas como eu disse, sempre tem solução. Olha para onde você errou. Recomeça. Veja lá, vai lá no início. Para onde você começou a errar, onde é que você começou a querer errar. Às vezes seus filhos estão grandes já são pais, são mães. Mas dá tempo para corrigir. Porque um pai sempre vai ser um pai. O desejo de um filho é ver o seu pai certo, ver o seu pai correto. E se um pai que errou, vamos dizer Rasa Shalom, né? Deus não permita, a vida toda, mas se agora se arrepende e quer corrigir, ele é mais bem visto ainda, porque ele reconheceu o seu erro e quer corrigir. Então o amor dos filhos aumenta mais ainda, o amor da esposa aumenta mais ainda por ele. Isso é que é importante. Sempre voltar para trás e armar sua tenda entre Betel e Ai. Sempre para o nascer do sol. Isso é que é importante. Isso é que nos leva a levantar esse mundo e fazer dele uma habitação para Deus. Nós vamos continuar na sexta parte. Shalom Braha.